Bom dia, bom dia. Estamos aí mais um domingo, mais uma manhã juntos. E o tema de hoje vou falar sobre leitura, exatamente. Então, vamos discutir um pouco sobre o que vem primeiro, qual é a habilidade, não é? Saber ler ou saber escutar? Então, várias pessoas vieram me perguntando, colocando as suas dúvidas, e exatamente o motivo da live de hoje, porque a gente fala sobre os pilares, quais são os primeiros habilidades a usar, o que envolve, como envolve a memória, né? Para não ter, esquecer, sabe? Quando a gente lê e a gente esquece praticamente muita informação, né? O que a nossa memória retém e o que não retém. Então, qual a estratégia de leitura para potencializar a nossa memória, né? A memória do nosso aprendiz? E como motivar nossos aprendizes a fazer essa leitura, né? Ter a compreensão que é fundamental, né? Para desenvolver o seu cognitivo, né? O seu raciocínio lógico, como devemos estimular, né? Somente um estímulo sonoro, precisa ter sempre um estímulo visual, como fazer uma inferência, qual a diferença de inferência para dedução, tem a indução, não é mesmo? Então, todos esses pontos vamos falar hoje, nessa live. E o propósito do Aprendiz Educa é sempre propor a melhor maneira de aprendizagem para os nossos pequenos aprendizes, né? Para evitar as dificuldades de aprendizagem, saber estruturar todo o seu corpo, né? Sua concentração, que é fundamental para a aprendizagem, né? Não é mesmo? Então tem que ter um controle corporal, justamente para preparar o cognitivo para quando chegar lá no ensino fundamental, evitar ter dificuldade de aprendizagem, no intuito de amenizar aquela carga pesada, né, de conteúdo. Então, e sempre equilibrar o emocional, que é fundamental, né? E às vezes fico na reflexão, o que vem primeiro, né? É o equilíbrio emocional? É a habilidade de comunicação? Então, deixa aqui o comentário de vocês e eu vou anexar aqui o nosso tema de hoje para as pessoas que entrarem no decorrer da live saber do que se trata. Embora tenha feito anexei lá um post, assim que se fala, falando sobre a live de hoje sobre leitura. Então, vamos lá. Vamos conhecer. Posso botar? Vamos botar aqui. Os pilares da leitura. Leitura. Os pilares. Como ajudar nosso aprendiz. Nosso aprendiz para uma boa compreensão. Compreensão. Então, existem estratégias, existem técnicas. Então, isso é fundamental. E a criança não tem essa noção. Por isso que estou aqui. Sempre entra um acento onde não deve entrar. Esse corretor aqui. Sempre bom rever tudo que a gente escreve, não é mesmo? Ainda mais agora com os digitais, você escreve uma coisa, muda. Para uma boa compreensão. Isso. Publiquei. Anexei. Bom. E espero vocês. É até o final. Oba. Então, vamos embora. Vamos embora enquanto as pessoas vão entrando.
Hoje estou com uma preguicinha. Ontem foi sábado letivo. E aí o ritmo é outro, não é mesmo? Porque quando a gente descansa sábado, domingo está elétrico. Aí estou com uma preguicinha. Mas estou aqui, comprometida com vocês, hein? Espero vocês também. Então, para começar a falar sobre a leitura, e aí fiquei na reflexão. Deixa eu aumentar aqui. Porque para ler mensagem de vocês, eu preciso usar o óculos, porque a letra é muito pequena aqui do Instagram. Então, a primeira pergunta, né? O que vem primeiro? Qual é a habilidade? Bom dia. Tá bom. Depois eu olho. Obrigada. Então, já tá aqui perturbado. Querendo participar. Eu entendi a estratégia dele, né? Quer participar da live. Então, eu sempre fico pensando assim, como eu posso participar? Agora ele foi pra lá. Então, bora. A habilidade, né? Então, a gente fala muito sobre ler. Tem a questão da fluência da leitura, o ritmo. Quantas palavras por minuto meu aprendiz deve fazer para saber se ele está lendo bem, né? Existe até concurso, né, de leitura, e como é que é esse parâmetro, né? Então, primeiro é importante entender que para ler, o aprendiz ele precisa passar por 2 processos fundamentais, que são a identificação das palavras escritas, não é mesmo? E a sua compreensão. Então, a estrutura, né, os pilares da leitura, primeiro vamos pensar numa pirâmide. Então, na pirâmide, no topo, eu sei que o aprendiz lê, mas para ele chegar ao topo, ele precisa passar por um processo. Então, para entender melhor, vou fazer tentar explicar aqui do topo para a base, ok? Então, para se ter a leitura, o aprendiz tem que ter o conhecimento, tem que ter a compreensão da linguagem, ou seja, em que língua ele está falando, se ele reconhece, identifica, né, essa linguagem oral, que está ali ouvindo durante um bom tempo, e tem, já sei, tu quer a caneta, né? E tem a identificação das palavras, ou seja, então o que isso interfere? Para identificar as palavras, entende-se que a criança ele precisa conhecer o código alfabético, né, alfabeto. Então, e o lexo da escrita. Por isso que a gente fala muito da questão da memória. A gente vai falar sobre estratégia, métodos, enfim. Tudo para a memória que manda, né, na aprendizagem. Então, eu falei em outro vídeo sobre a aprendizagem desenvolvendo a memória visual, auditivo e sinestésico. Então, é aquela questão. Oi, bom dia! Estou aqui falando, e o outro aqui já do meu lado. Nem vi você entrar. Travou? Ih, a mãozinha não tá indo. Então, faça assim, ó. Bom, a gente fala sobre... Até esqueci o que eu tava falando. Hoje eu falei, tá? Hoje eu tô com uma preguicinha. Ontem foi sábado letivo, então a memória não tá muito boa, não. Bom, aí falo sobre a questão da sinestésia, aprendizagem pela sinestésica, né? Novamente, tem a ver a questão do corpo, né? Então, é se movimentar, ou seja, o que isso tem a ver? Tem a questão da percepção sensorial, então, pelo tato, pelo corpo, você perceber, obrigada, sentir, vivenciar, tá? Então, a criança, ela tem que desenvolver essa memória, e mais para desenvolver essa memória, e a criança chegar à leitura, ela precisa ter o conhecimento do lexo da escrita, tá?
E assim, esse conhecimento da linguagem. Então, vamos da pirâmide. Leitura, a gente divide em duas partes. Eu já tomei o café, mas o ritmo é diferente, né? Obrigada pelo cafezinho, tá? Então, assim, o conhecimento da linguagem, por isso que eu falo, né? Principalmente, a gente tem que, eu comparo com o bebê. Por quê? O bebê, ele é assim, ele não sabe a língua materna, né? Então, ele passa praticamente, em média, 2 anos escutando, até ele chegar ao momento de começar a falar em estrutura, né? Frasal. Então, aí você quer que o seu aprendiz tenha uma fluência na leitura. E quanto tempo ele precisa para ter essa fluência? Então, existe um processo, um progresso para chegar à fluência. Então, entendendo que ele precisa compreender a sua língua, tá, materna, ou seja, desde lá o seu nascimento, o seu responsável fundamental, que a gente fala muito sobre a mãe, né? Que é a peça fundamental de estimular seu aprendiz, né? Porque ele vai ficar ouvindo, por isso que é importante também sempre falar de forma correta, né? E falar, cantar, perguntar, mesmo que seu pequeno aprendiz ainda não sabe responder, mas sempre está lá interagindo. Qualquer ação do aprendiz, o adulto, ele tem como responsabilidade verbalizar todas as ações do seu aprendiz, porque ele está ali captando tanto o ritmo, né, da fala, tanto a sonoridade da fala, tanto a questão ele associando, né, aquele comando. Por isso que é importante também falar frases curtas, que são os comandos, que aí o aprendiz, o pequeno, ele vai começar a associar a sua ação com aquele comando, né? Então, assim, isso tem muito claro comigo, porque quando a gente ensina uma segunda língua para uma criança, a gente faz os combinados. E esses combinados começam com estruturas curtas, né? De lavar as mãos, eu posso ir ao banheiro, é hora de almoçar, então... É hora de jantar. É hora de jantar, Então, começa com frases curtas, para a criança associar aquela ação dela com uma frase. Então, isso, assim, dessa forma, vai desenvolvendo a sua compreensão da linguagem, ok? Por quê? Mas você descendo a pirâmide, essa compreensão da linguagem, ela vai desencadear para a fonologia, né? Os sons que está ali escutando, a fônica, meu filho fala, claro, tem questões fisiológicas, eu tenho um exemplo aqui em casa, mas vai começar a perceber os sons. Então, cada língua materna tem um som diferente, e aí ele vai perceber, opa, isso é muito claro também, por exemplo, com os pais que são de nacionalidades diferentes. Então, tu fala assim, a criança ela tem a chave inversora, no instante fala outra língua, porque ela entende, minha mãe fala só português, meu pai só fala inglês. Então, é também importante fazer essa definição. E a criança ela vai perceber que está numa outra língua e vai fazer essa mudança muito rápido. Então, nessa cooperação da linguagem, você sempre incentivando, verbalizando todas as ações da criança, ela vai perceber a questão do som, né, da fonética. E de forma indireta, implícita, ela vai entender a estrutura, né, da sintaxe. Então, que precisa sempre ter o sujeito. Às vezes o sujeito é oculto, né? Porque eu estou aqui pensando no francês. O francês sempre tem que ter lá o sujeito, né, o artigo. Então, vai perceber que tem a estrutura do sujeito, verbo, complemento. Mas isso sem criança saber nomear, né? Fragmentar uma frase, porque é tudo natural. Então, é interessante essa aprendizagem, né, inata. Então, e aí depois vai começar a associar os significados, que entra na parte da semântica. Então, em contrapartida, do outro lado, da outra metade da pirâmide, seria o quê? A identificação das palavras. E como é que é essa identificação das palavras?
é conhecer essa questão, a importância do alfabeto, né? O léxico da escrita. Então, essa formação das letras, formando a partir da a marcação, fazer a marcação silábica. Então, até a criança, ela chega numa idade que, mas geralmente com 6 anos, precisa ter toda a consciência fonética, né? Então, ela fala assim, você hoje vai aprender o som tal, beleza, isso para outras línguas, mas na língua materna de forma bem implícita. O responsável vai ficar falando, né? Você aprendeu o fonema tal. Não, isso sim quando entra na fono, por alguma questão de dificuldade na fala, mas a princípio não. Tudo de forma, você vai adquirindo esse conhecimento de forma natural, ou seja, através de estímulos que o seu responsável permite para o aprendiz falar, ok? E é justamente esse conhecimento do léxico da escrita, o que vai ser? Vai ser esse entendimento do princípio do alfabeto, né? Da formação das letras para criar a sílaba, para formar as palavras. E então tem que ter esse conhecimento das letras, né? O movimento das letras, a importância de observar diferenças, maneiras de escrever, né? Então, existe a letra de forma, enfim, caixa alta, caixa baixa, mas procurar a partir do próprio conhecimento do aprendiz, primeiro, por exemplo, o seu nome, como é que se escreve, e aí dali, a mamãe escreve dessa forma, o pai escreve, então existe a criança ela perceber que o mesmo significado tem movimentos, né, particulares. E aí vai isso para ele desenvolver essa compreensão, né, que da escrita nunca vai ser aquela retinha, né? Então tem a script, enfim, tem a cursiva, mas que uma letra pode ter vários formatos, mas isso não muda o seu significado. Então é realmente mostrando para o aprendiz essa variedade nesse mundo tão complexo, mas assim, para facilitar a sua compreensão da leitura. Porque às vezes a criança só aprende de uma maneira e quando não sei ler cursiva. Então é sempre mostrar, vai passear e incentivar o que está escrito ali, associado o que está fazendo. E realmente a aprendizagem, ela é feita através dos estímulos sonoros, os estímulos auditivos, os estímulos sinestésicos, interagir com o corpo, é você sentir, ter as percepções. Então, se você vai no restaurante comer, você está lá, né? Então tem várias percepções, né? Cheirinho da comida, enfim, é você sentir o alimento, comer, degustar. E ali, qual o restaurante? Qual o nome desse restaurante? E aí você falar, e vamos ver como é que na escrita. Então, é aproveitar essas vivências e assim, de forma natural, vai incentivando o seu aprendiz para a leitura, ok? Então, assim, eu cheguei a falar um pouquinho no início sobre como saber se meu aprendiz está uma leitura, uma fluência na leitura. Então, estudos dizem que, sim, a criança, quando entra na alfabetização, geralmente ela lê em torno de criança normal, né? Diz que é em torno de 18 palavras, varia, né? 18 palavras por minutos. Mas aí eu não fiz esse teste aqui, essa semana é o meu desafio. Vou fazer com o meu pequeno aqui, que ele está começando a ler, mas ele está bem fragmentado, claro, está no primeiro ano. Mas, claro que isso vai variar de acordo com o ritmo de cada pessoa, mas em geral varia de 18 a 34 palavras por minuto, ok? Então, mas assim, numa estatística diz que 50% da criança tem uma fluência nessa leitura, né? Porque ainda mais nesse nosso ritmo atualmente, a questão de ensino híbrido, à distância, então isso dificulta, porque nem todo mundo tem acesso, né, à leitura, mas cabe o responsável encontrar sempre uma boa maneira de estimular seu aprendiz. Então, quando eu sei será que o meu aprendiz está fraco na leitura?
Então, você tem que ter sempre essa medição. Então, em torno assim, quando se lê 4 palavras por minuto, é porque está muito fraco, tá? Isso geralmente engloba 10% da população. 8 palavras por minuto seria 20%. Eu fiz uma anotação aqui nas leituras que eu fiz. E 30% seria 11 palavras por minuto, tá? São considerados alunos, né? Aprendizes. Esqueço que não posso falar de aluno, eu tenho que falar do aprendiz, porque engloba todas as crianças, né? Então, tem uma leitura fraca. E aí agora eu vou falar sobre como incentivar, melhorar essa leitura, né? Por quê? Já dizia que a cientista Odile Jacob, ela diz que o cérebro não passa diretamente da imagem das palavras para o seu sentido, né? Então não adianta só olhar para as palavras, né? Então tem que verbalizar. Por que verbalizar? Porque a partir dos sons, a partir da audição, você vai associar. Às vezes a gente faz aquela leitura passando o dedinho, sílaba por sílaba, é justamente a criança acompanhar, ou seja, você vai precisar ter a atenção da criança, né, para algo que você vai mostrar, né, uma leitura. E a sua concentração durante a leitura. Então, durante a leitura, você vai passando, você vai lendo e passando o dedinho para o seu aprendiz acompanhar o seu dedo e associar justamente o que ele ouve para o que ele vê. Né? Então, isso é importante. Que vai atingir o quê? A memória fotográfica associar a memória fotográfica com a memória auditiva, ok? E a questão da sinestésica é fazer a interpretação daquela leitura de alguma maneira que a criança, dentro de um contexto, vamos colocar a mão na massa, vamos praticar, como é que podemos interagir isso no nosso dia a dia? Então, sempre fazer essa interpretação de leitura e colocando em prática, ok? Tanto fazendo perguntas, dependendo do contexto, né, do que você está lendo, fazer a criança associar aquela informação com a sua realidade. Então, isso é fundamental, ok? Então, a leitura, seja ela verbal ou por imagem, ela permite, sim, criar sequência de informações. Então, essa sequência de informações a partir dos conhecimentos que a pessoa já tem. Então, é importante essa associação. Então, você lê uma página e faz uma indagação, tá, sobre aquele assunto. Então, existem várias maneiras. Primeiro, você pode, é interessante, dar para a criança um livro e ela folhear, ela vai perceber se tem imagens ou não, e você vai perguntar, né, do que ela acha que é sobre a leitura. Você pode falar sobre somente o título. E aí você vai captar o que a criança interpretou e também o que ela conhece sobre o assunto. Então, é interessante, né? Que as crianças são... eu fico a pureza das respostas das crianças, é a vida. Então, eu gosto muito dessa letra dessa música. Copiou daqui, né? Legal. Então, e aí ela vai falando, né? O que ela sabe, né? Então, de forma bem genuína. Então, e aí essa questão da leitura é importante. Depois da criança folhear o livro e ver que expressar o que ela acha, o que ela pensa, isso é importante, compartilhar seus argumentos. Então, permitir a criança se expressar, ela começar a trabalhar, desenvolver sua habilidade de comunicação, né? Porque às vezes, por exemplo, eu durante a minha infância, minha mãe falou, tem que prestar mais atenção, é por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, em nenhum momento minha mãe me incentivou a se expressar. Então, também tem todo um contexto, né, de cada período, né? E hoje, graças a Deus, a educação está melhorando.
nessa questão, né, de permitir se expressar, fazer, né, dar voz à criança, para você entender o pensamento dela e a partir do pensamento dela e conhecimento você dar explicação. Então isso é interessante. Bom, aí por isso que você vê hoje em dia pessoas mais ou menos da minha idade que é tímida, né? E eu estou aqui, por exemplo, desenvolvendo a minha habilidade de comunicação, porque era um período que tinha, ainda mais que eu fui num colégio rígido, então eu tinha que só ouvir os mais velhos, né, e aceitar aquilo. Então não tinha oportunidade de argumentar. E eu, assim, pelo menos por onde eu convivo, né, no meu dia a dia, a gente dá essa permissão, né, de se comunicar, de se expressar. Porque até mesmo estamos na era da tecnologia de informação. Todas as informações estão aí, né, nas redes sociais. Então é importante se colocar, né? E também é importante saber quais são as informações verídicas, não é mesmo? Ter essa compreensão, né, do que é certo, quais são as fontes seguras. Então, mais um detalhe para o responsável estar ali atento, né, em todas essas informações. E por conta disso, parece que o mundo está muito mais rápido e acelerado, não é mesmo? É muita demanda, né? Bom, e aí essa questão da sequência de informações, o que proporciona o aprendiz? Ele ter uma organização, né? A sequência lógica, organização temporal, né? Saber o que vem antes, durante e depois, o início, meio e fim. Então isso é muito importante, tá? Então assim, e aí você percebe por que os livros que têm muita ilustração são mais infantis. Claro, porque na primeira infância, no geral, a criança não tem um cognitivo suficiente desenvolvido para ter essa abstração das informações só das letras. Não, a criança, ela aprende a ler por imagem. Então, eu falo que vem primeiro a habilidade de leitura, né? Mas não. Qual é a pergunta? É leitura. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Escuta, né? A habilidade de escutar, a habilidade de ler. Então, e aí fica naquela dúvida por quê? Porque tem a leitura visual. Então, o primeiro contato da criança é a leitura visual, ok? E aí a criança começa a interpretar. Por que é interessante? As artes são interessantes, né? As artes visuais. Acho lindo. Claro, às vezes tem uns quadros muito abstratos, né? E eu não tenho essa competência, né, de enxergar, às vezes, ali o olhar do pintor. Mas é um bom canal de permitir a criança se expressar, perguntando para ela o que ela vê ali, né? Então, as artes são fundamentais nessa questão de estimular as habilidades de comunicação, né? De se expressar, né? Não é mesmo, Dani? E aí, assim, para as crianças já fazer a releitura, né? É importante fazer a releitura, por quê? Porque cada criança, ela vai pegar aquela obra de arte e vai desenhar, vai se expressar a partir do momento do que interpretou. E o que ela interpreta tem a ver com a sua experiência de vida, né? A sua maneira de ver. Então, a gente fala que através do desenho conhecemos nossos aprendizes, então, pelos seus traços, não é mesmo? Então, isso é muito importante, tá? Então, as imagens acabam sendo um canal de transmissão de informação, de histórias. Então, é o suporte visual, tá? Então, a criança, os livros infantis têm muita ilustração justamente como suporte. Então, a criança, ela absorve a informação através da sua percepção visual. Então, percebe a questão do sensor, das percepções sensoriais, para justamente ela fazer a sua compreensão, né? Através do conhecimento que já tem. Então, isso também acaba facilitando, ampliando o imaginário da criança, né? Então, é interessante
até chegar ela associar, né, o seu imaginário, a sua visão, né, a expressão de mundo através da história em si. Então, sempre fazer essa conexão, porque a aprendizagem ela se faz a partir de link. Então, hoje a gente fala o termo link, é mais fácil a criança entender do que nós adultos, né? Ah, vou linkar. Aí minha mãe pensa, o que é linkar? Ela não entende, né? Mas como é que fala? Os... Oi? O quê? Não, quando a gente fala sobre... Tá aqui atento, aqui, prestando atenção no assunto. Quando a gente fala sobre linkar... Agora eu esqueci a palavra que eu ia falar. Bom, vamos continuar aqui. Então, é questão do... ter, assim, o pré-requisito da leitura, né? Para ter uma compreensão da leitura, precisa ter qual é o pré-requisito? É o conhecimento do alfabeto e a sua função, né? Então, a função é escrever palavras, né? Dar sentido através de uma linguagem verbal. Oh, mon Dieu! Você sabe que ele não entende isso. Quê? Você sabe que eles não entendem isso. Isso o quê? Mon Dieu. Mon Dieu, não entende, não? Não. Outro puxando minha orelha aqui, que eu falei mon Dieu. Ai, meu Deus, então tá bom. E aí fica assim, vamos incentivar o quê? Eu tenho um post que eu falei sobre incentivar histórias contadas e histórias lidas. Qual a diferença, hein? Vocês sabem dizer? Foi bem proposital, tá? Eu coloquei na questão dizendo que histórias contadas, né? Vamos incentivá-los durante a primeira infância. É justamente a questão de desenvolver a habilidade de escutar, né? Porque a criança não tem a leitura, né, das palavras, então ela precisa do suporte visual e o suporte auditivo, ok? Por quê? A criança, ela ouve, em torno de 2 anos, vai começando a estruturar o seu cognitivo para depois começar a verbalizar, mesmo se expressar verbalmente. Então, eu digo que na primeira infância, a importância é incentivar histórias contadas. O responsável ler tudo que for possível, verbalizar todas as ações do seu aprendiz, para ele começar a associar aquelas frases curtas, né, com as suas ações. E histórias lidas, exatamente incentivar na segunda infância, porque lida contigo, porque já tem justamente aquela questão da pirâmide, ela tem o conhecimento sobre o alfabeto, né, o lexo da escrita, tem já a construção dos fonemas já estão adquiridos. Então, tem 2 imagens aqui. Ok. Daqui. Então, antes do aprendiz saber ler, o aprendiz precisa saber escutar, ok? Mas isso não significa que não pode se expressar, pelo contrário. Escuta, mas se expressa o que vê e o que compreende. Então, o aprendiz, ele é ativo, não é mais passivo, ok? Então, para você desenvolver a aprendizagem do seu aprendiz, você precisa ouvi-lo também. Então, ele vai escutar as informações, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é, ou escutar uma história, mas você vai incentivar o aprendiz a verbalizar o seu entendimento. Por quê? O responsável também escutando o seu aprendiz, vai entender, né, a sua compreensão do que ele está com dificuldade ou que não está com dificuldade. Compreende? Então, o adulto também precisa aprender a ouvir, né? A ouvir seu aprendiz para saber estruturar a sua compreensão, tá? Para evitar dificuldades de aprendizagem mais à frente. E, consequentemente, vai aprender a ler com mais facilidade, né? Então,
Por quê? Porque a criança, ela vai estar desde cedo desenvolvendo as suas habilidades de leitura, né? Então, aí eu falo sobre para ler, e aí pergunto, tudo que você lê, o quanto você absorve, o quanto você aprende, não é mesmo? E, por exemplo, eu atualmente estou assim, me adaptando, me acostumando em fazer leitura digital, mas a princípio tinha muita dificuldade, porque até então eu precisava do papel para fazer as minhas observações, anotações, destacar minhas palavras-chave do assunto, fazer aquela marcação territorial para saber, aquela página tá, aquela estratégia. E aí no digital eu não conseguia isso. Então, hoje estou melhor nessa habilidade de leitura digital e eu marco lá, no Kindle, eu leio lá no Kindle, mas eu faço a marcação dos pontos principais que eu preciso e mesmo assim eu preciso do papel, né? Então, hoje eu não leio mais eu não consigo, eu consigo até ouvir, mas eu prefiro ler, ou seja, eu prefiro ler e depois fazer meu esquema, meu gráfico, meu mind map, enfim, meu mapa mental, tá? Para eu estruturar aquela ideia. Então, eu desenvolvi essa minha habilidade de leitura digital, mas eu ainda assim, eu continuo com meus papéis, continuo com meus papéis, continuo com meus papéis. Porque eu preciso escrever. Mas aí tem um detalhe, eu gostei de corações. Tem um detalhe, falou assim, Érica, você tem uma letra linda. Por quê? Porque eu adoro escrever. Então, olha o lado bom. Você quando lê, você escreve, você está desenvolvendo a sua habilidade de escrita, né? A sua... interessante que uma pessoa, muito tempo atrás, falou assim, para saber se você é uma pessoa equilibrada, concentrada, você precisa escrever as palavras sem tirar, vê se você conhece, Daniela, sem tirar o lápis, né, o instrumento de escrita, sem tirar do papel. Então, vamos supor, o pingo do i fica lá para o final. Você primeiro escreve a palavra para depois fazer a pontuação, a acentuação, enfim. Então, a técnica é essa, de você estimular tanto o seu grafismo quanto a sua concentração, o seu equilíbrio. é você escrever uma palavra sem tirar o instrumento de escrita do papel. Então, é também um treino. Você, quer ver a pessoa, vamos supor, vai escrever a letra, tá, uma palavra e tem a letra T, tem um tracinho do T, aí interrompe o meio da palavra para fazer, né, tanto a acentuação quanto esses detalhes de algumas letras. Mas não, enfim, a gente ensina muito isso na escrita, no script, mas sempre tem aquela interrupção. E o interessante é, para você desenvolver essa habilidade do equilíbrio, a concentração, você tem que escrever, né? Imagina uma palavra grande. Vamos supor, uma palavra lexical que eu uso muito aqui, que é aprendizagem. Então, vamos escrever aprendizagem sem tirar o lápis do papel, ok? Então, essa é uma das técnicas. A pessoa falou assim, Érica, para você estar equilibrada e ter concentração, você tem que aprender a escrever sem tirar o lápis do papel. E aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? E aí eu fui aprimorando, mas assim, eu sou muito... Conforme a gente vai tendo mais idade, a gente vai tendo aqueles toques, né? Então, as minhas letras todas são redondinhas, todas simétricas, e eu aprendi isso muito com a minha professora de desenho, que até era filha aqui, uma irmãzinha. Então, ela mostrava toda essa técnica de escrita. Eu sempre gostei muito. Então, quando eu faço a minha leitura, sim, eu... não sabia, mas é. Então,
quando eu faço a minha leitura, eu preciso das minhas escritas. Às vezes eu fico um bolo de papel aqui, aí é interessante que cai naquela questão de você fazer a revisão, né? Então, quando você tem uma leitura de um conteúdo novo, parece que você escreve mais, mas aquilo é importante para você, porque você está fixando aquele conteúdo. Então, de forma geral, que fala lá sobre a teoria do Ebbinghaus, que você tem um tempo de concentração ali, de atenção, em 10, isso para criança, né? Não, ele não especifica a idade, mas como estou falando aqui de criança, então tem 10 minutos. Aí existe vários outros estudos, né? De ter pausa a cada 20 minutos ou 40 minutos, ter uma pausa. Então, você vai criando, cada um tem um ritmo. Então é importante você conhecer você mesma, o seu ritmo. Quando você percebe que não está mais fluindo, você tem que dar uma pausa, ok? Para a aprendizagem continuar. Então, no momento, você tem um tempo específico de concentração e de absorção. E nessa leitura, aí tem gente que fala assim, vou ler um parágrafo e aí naquele parágrafo eu vou fazer destacar algumas palavras principais, fazer um resumo. Então, isso é até mesmo técnica de escrita para quem vai prestar concurso, enfim. Então, depois uma live eu posso falar especificamente disso, tá? Mas é importante você encontrar seu método, sua estratégia, tá? Bom, depois eu seguir aqui, outra live eu falo mais sobre essa questão da escrita, é interessante, tá? Então, assim, e aí para você potencializar a sua memória, existe 3 etapas de aprendizagem. Então, em uma live eu falei sobre codificação, armazenamento e recuperação. Então, o que seria a codificação? É justamente você interagir com aquela informação nova através das suas percepções sensoriais. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou lendo e estou escrevendo. Então, estou ativando a minha percepção tátil. Na escrita ali, porque às vezes, por isso que eu tenho até um calo aqui de tanto escrever, mas eu adoro escrever. Então, você fixa a sua memória, né? E aí pergunta, né? E aí quem tá... É a mesma coisa? É mesmo estímulo de memorização quando você está digitando? Não é. Eu fiz datilografia, digito rápido, mas não é da mesma forma. Porque você na escrita, você está fazendo o movimento das letras, percebe? E é muito importante fazer o movimento das letras, e não fazer a digitação, tá? Então, por isso que é fundamental para a memorização a escrita, não o digital. Então, eu desenvolvi a minha habilidade, porque até mesmo por consciência ecológica, né? Embora eu prefira o papel, mas tem essa questão, os livros, além de estarem muito caros, tem a questão do espaço físico, não é mesmo? Que você lá tem uma pilha de livros. Por exemplo, essa semana eu comprei 3 livros digitais. Aí então eu leio, mas aí esse ano tá louco, né? Trabalho até às 5 horas, chego em casa, tenho que fazer minha live, e aí o que eu vou falar, e tem que pensar, estruturar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá aqui doido pra entrar. Bom, e aí você tem que sempre estar transcrevendo ou transpassando. Por exemplo, se você absorve a informação auditiva, você tem que alguma coisa, ou fazer, sempre associar, né? Ou pela percepção, pelas percepções, ou até mesmo verbalizando, argumentando, mesmo. Então, é um conjunto, ok? Então, a codificação é da aprendizagem, né? O progresso da aprendizagem. Primeiro, você codificar. Então, você perceber por que antes da criança chegar na alfabetização, ela precisa ser estimulada nas suas percepções sensoriais. Então, a codificação das letras, ela através dessas percepções, usar a caixa de areia para formar
usar o dedinho ou massa de modelar para fazer os movimentos das letras. Então, é vivenciar, perceber, tá? Então, também tem a técnica dos preguinhos, passar linha e ali descobrir qual vai ser a letra. Enfim, tem várias maneiras, né? O Pinterest está aí para dar ideias, né? Então, as ferramentas digitais estão aí. O que você precisa saber é identificar, conhecer o passo a passo, né? Então, assim, aqui eu não dou nenhuma resposta. Aqui eu mostro e falo sobre o passo a passo, né? Então, a criança, o responsável tem que estar atento a isso, às necessidades do seu aprendiz, para mostrar ali as ferramentas, né? E mostrar o caminho das pedras. Então, a codificação seria isso, conhecer a nova informação pelas percepções sensoriais. Então, é por isso que tudo que a gente vive, experimenta, né, marca, né, fica... É marcante, né? São mais sentidas, né? Porque são portas de entrada, de fato, para a aprendizagem, né? Porque é de fora para dentro do interior, né? Então, entra pelo ouvido, entra pela boca, entra pela mão, então, pelo olhar. Agora, como armazenar essas novas informações, né? É sempre por associação, né? Então, sempre eu vou... Por que a importância da interpretação na leitura? Então, lê uma página e faz um bate-papo, né? O que você entendeu sobre essa parte da história, né? Teve alguma dificuldade? Você conhece essa palavra? Então, como foi isso? Por quê? Fazer essas indagações, né? Então, estimular essas perguntas. O que é? Por quê? Como? Quando? Então, isso é muito importante. Ah, legal. Estimular essas variedades de perguntas, ok? Então, a criança vai começar a associar. Quando? Então, é tempo. Foi ontem, hoje, vai ser amanhã. Então, isso é importante. Sempre fechar, né? Uma página, faz aquelas indagações. Então, você pode primeiro mostrar o livro para a criança fazer aquela varredura. O que você achou? Vai falar sobre o quê? Né? São fazer as inferências, né? Então, e tem as deduções, mas mais para frente eu vou falar sobre isso, inferência e dedução. Então, a criança vai deduzir, poxa, será que vai falar sobre isso, isso, isso? O título, vai ser informação ao título. E aí depois você faz a leitura e junto com a criança fazendo cada página, fazendo essas perguntas, tá? Estimular a expressão verbal da criança, né? E ela começar a estruturar seu cognitivo, como? Associando essas informações com a sua realidade, com o conhecimento que ela tem. E esse armazenamento, como é que eu sei que meu aprendiz armazenou essas novas informações, né? Quando ela passou, ela faz essas associações, né, do conhecimento que ela já tem. Então, é importante. E a questão da aprendizagem tem a ver com, se eu sei que meu aprendiz aprendeu, porque sempre numa situação ela vai se lembrar daquela história, é memorável, que passou pelos sentidos. Então, ela vai se lembrar, ou seja, ela vai recuperar aquela história e vai aplicar numa situação que ela se encontra, numa realidade, no momento que ela precisa, ela vai colocar aquilo em prática, né? Então, por exemplo, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né, que é clássico para criança. E aí a criança, aí o responsável vai orientar. E por que o lobo passou pela floresta, né, e foi lá, viu o Chapeuzinho, enfim. E aí a criança vai, claro, sempre captar primeiro a interpretação do seu aprendiz, mas com a associação da realidade, que é perigoso mudar o trajeto, né? Às vezes o mais rápido não é o melhor, né? Então, faz o trajeto recomendado pelo responsável, não, né, entra, né, nessas armadilhas, vou passar por aqui, corta caminho, pode ser perigoso. Então, sempre seguir a orientação,
né, do que é melhor, porque é o responsável que sabe guiar, né? Porque o responsável tem a noção de espaço e do tempo, e o pequeno aprendiz não tem essa noção ainda. Então, temos sempre associar com a realidade. Quando você for lá brincar na pracinha, o seu amigo, você vai, por curiosidade, ali no laguinho do lado? Não, é perigoso, você fica junto, todo mundo junto, sem ficar no espaço ou pegar o caminho que tenha muita gente, não no caminho, um caminho que seja mais rápido, mas que tenha ninguém, não, sempre no espaço público. Então, são orientações que a criança vai, né? Aí quando estiver numa situação, opa, minha mãe orientou para não pegar um caminho deserto, e sim onde tem muita gente, que é mais fácil, né? Se acontecer uma situação, pedir socorro. Então sempre associando com a realidade, ok? Então, essa vai ser justamente o período da recuperação da informação, né? Da leitura. Então, é sempre importante fazer leitura associando com a realidade do aprendiz. Tá? E agora, como evitar o esquecimento? Tá? Então, de tudo que a gente lê, a gente não lembra exatamente 100%, não é mesmo? Então, fazendo associação com um post que eu fiz no vídeo sobre o psicólogo alemão, Ebbinghaus, ele estudou a questão da memória, né? Então, como é que a gente retém as informações? Então, da mesma forma que a gente esquece, se esquece facilmente, e por que não lembramos facilmente? Então, ele fez a teoria da curva do esquecimento, né? Então, ele mostra que ao longo do tempo, geralmente de 6 meses, a gente esquece basicamente o que a gente leu. Então, cadê minha anotação? Tanto papel. Não achei aqui não. Ah, tá aqui. Ao longo de 6 meses, a gente esquece praticamente 80% do que aprendemos. Então, é interessante, a gente absorve 20%, mas a gente poderia absorver mais tempo, mais informações, né, durante esse tempo. E aí, nessa teoria, ele fala sobre... Ele chegou à conclusão que o aprendizado ele precisa ter uma repetição. Então, se tem um conteúdo novo, o professor não vai repetir? Vai repetir. Claro, não da mesma forma, né? Por isso que precisa da criatividade. Então, vai repetir aquele conteúdo de uma maneira diferente, mas a importância da repetição, né? A gente aprende por repetições, porque a gente vai aprimorando a nossa aprendizagem. É que nem uma pedra preciosa. Você vai lapidando, até chegar, né? Mas mesmo assim você nunca vai achar que está perfeito, né? Porque o conhecimento, ele é de forma espiral. Então, a evolução humana, né, acontece justamente pela ligação de um conhecimento de uma pessoa com a outra, e vai fazendo aquela link de falar, poxa, eu tenho uma ideia, porque a gente incentiva muito as pessoas, os alunos, a trabalharem de forma cooperativa, né? Porque a partir do momento que cada aprendiz tem uma maneira de se expressar, de ver o mundo através das suas experiências, oportunidades, um vai ajudar o outro. A partir do momento que cada um tem uma inteligência mais aflorada do que a outra, então um vai sempre cooperar com o outro. Então, por isso que atualmente estimula muito essa questão da cooperatividade, relação social, né? Resolução de problemas, enfim, ter essas habilidades. Então, essa questão da aprendizagem por repetição tem a ver, porque no momento, principalmente criança, ela vai ter um tempo curto de aprendizagem, aquela concentração dela de 10 minutos. E aí existe aquela técnica de colocar uma atividade agitada, ou depois um momento calmo, agitado, calmo, para a criança perceber esses diferentes momentos
justamente para voltar a atenção, voltar a sua concentração, ok? Então, esse conteúdo você vai retomar sim em outros momentos, né? Ao longo de 6 meses. Então, no dia seguinte, você se lembra que eu falei sobre isso ontem? E aí, interessante que a criança começa ontem, hoje, né? E amanhã, outro dia, no futuro. Então, também tem essa questão de colocar o aprendiz nessa noção temporal, né? Organização temporal. Então, se ontem eu falei sobre, né, isso, hoje vamos continuar falando, mas numa perspectiva diferente. Então, sempre de forma bem clara para o aprendiz entender nessa questão do passado, do presente, do futuro. Então, quando você, por exemplo, é interessante pensar no conteúdo, de antemão, pensa nesse conteúdo em 6 maneiras, tá? Aí, como seriam essas maneiras? E aí, nessas 6 maneiras, hoje eu vou falar sobre essa perspectiva, amanhã eu vou falar sobre outras perspectivas. Por exemplo, se hoje eu vou falar de um conteúdo, pode também desmembrar. Quem é da área de educação infantil é mais fácil, porque abrange também em outras áreas de conhecimento. Então, eu vou falar sobre um assunto na perspectiva, né, da linguagem, fazer a leitura. Aí, amanhã, vamos falar sobre como é que isso implica na matemática. Aí, depois de uma semana, como é que esse conteúdo na perspectiva na áreas, né, de ciências naturais. Né? Então, procura direcionar essa questão da aprendizagem interdisciplinar, né? É basicamente isso. Mas tem que saber em que momento aplicar. Então, é sempre retomando, porque, vamos supor, quando você faz uma leitura, passar um tempo, você relê aquele livro, mas de novo? Não, a sua visão sobre aquele conteúdo, aquela história, será diferente. Por quê? Porque você teve outras aprendizagens, então o seu conhecimento sobre aquilo vai sempre aumentar, vai melhorar, porque tem essa questão da teoria da aprendizagem, ok? Então, num conteúdo, você sempre procurar oferecer para o seu aprendiz 6 atividades. Então, se ele vai reter aquele conteúdo, como espaçamento de tempos regulares, ok? Mas em perspectivas diferentes, ou áreas de conhecimento diferentes, ok? E aí, justamente, no final, você perceber a sua aprendizagem através das suas atitudes, a sua ação, né? Numa resolução de uma situação. Então, é importante essa questão, ok? Então, sempre pensando na melhor forma de aprender. E assim, existem técnicas, né? Que eu falei também sobre associação, né? Tem a técnica nemenotécnico, uma palavra meio complicada, né? Mas, enfim, é interessante você sempre destacar as palavras-chave dentro de um contexto, né? Por exemplo, cada parágrafo, você organizar, tem várias técnicas, você organizar a ideia central, a ideia secundária, enfim. Associar as palavras por propriedades perceptivas ou funcionais, eu tenho também por categorias. Um outro vídeo que eu falei, né? Como memorizar os conteúdos através das técnicas. Então, é sempre procurar, após a leitura, fazer um mind map, um gráfico, estruturando as ideias, quais são os personagens, em que local, para descrever depois, mais à frente, ensino fundamental, aprender a fazer uma descrição, né? Uma redação descritiva, vai ter já essa capacidade de escrever a cena, porque eles vai estar observando em detalhes, né, o local, o lugar, essas descrições, você usar os adjetivos. Então, existem técnicas de escritas assim, tá? Mas o importante para cada leitura, você fazer para os pequenos pés para desenhar, né? Ilustrar a história
do seu entendimento. Ou então, para os maiores, pede para fazer um esquema gráfico, estruturando as ideias, né, os elementos narrativos, enfim, existem diversas maneiras. E importante ou resumindo, né, mas até para fazer resumo existe um passo a passo, né? Então, e aí a questão, né, sempre a questão da memória, a memória, que eu falei sobre a percepção visual, né? Então, o visual é mais, sim, mais instantâneo, né? Então, o auditivo você fica um longo tempo, né? E o visual você é aquela memória fotográfica, então, ele é mais rápido. Então, é mais rápido. Agora, e para ter a memorização, qual é a estratégia? Você vai procurar destacar algumas palavras, né, e as suas categorizar, né? Perceber, por exemplo, qual é o sinônimo dessas palavras. Isso também é importante para uma redação, você começar a perceber, para evitar a repetição de palavras, né? Fica aquele, aí usando sempre, para evitar a repetição de palavras, sempre desde pequeno estimular essa palavra. Qual outra maneira que podemos falar, né? Assim dizer. Então, buscar isso é um incentivo também muito legal, ok? Que isso parece que não, mas os estímulos desde cedo, isso forma bons leitores mais à frente, entende? Tudo é um estímulo desde lá. É você, como pode dizer, é você instruir seu aprendiz, né, a ter uma percepção de mundo que ele não tem, e você vai estar ali, ó. Vamos de forma bem assim, lúdica, brincando, ok? Não uma coisa metódica, obrigatória. Não, de forma natural, natural. Isso é importante frisar, de forma natural, ok? Então, aí você vai explicar, né? O que você entendeu? Aí a criança vai falar. Aí, a partir do entendimento da criança, você vai explicar, ok? Então, tem pelo sinônimo, o que é essa palavra? Não entendi. Aí você vai dar o campo semântico, você vai dar os sinônimos, as palavras sinônimas, explicar. Ou então, né, se é uma outra língua, você vai traduzir? Pode até traduzir, mas de uma linguagem apropriada para o seu aprendiz, ok? De uma forma clara. Ou então, procurar derivar, né? Procurar, por exemplo, uma palavra, né, que eu falo daqui de aprendizagem. Vem de aprender, né? Como é que podemos aprender? Então, sempre associar, né, essa construção, essa derivação é interessante, porque a criança ela vai sendo treinada nessas percepções, dessas maneiras de compreender a leitura. Aí, quando chegar no ensino fundamental, ela ter esse manejo, né? Essa facilidade. Então, é interessante usar a estratégia de memorização pela tradução, explicação, palavras, né? A derivação das palavras, ou através do seu sinônimo. Então, é importante, ok? Então, qual seria o papel do responsável, né? Ele está ali, realmente, explicando, sempre a partir das informações dadas do seu aprendiz. Então, se o seu aprendiz vier com uma pergunta, mas por que você está perguntando isso? Né? Ele aí já fez esse teste? A criança vai falar, por causa disso, disso, disso. Entendi, porque às vezes, né, o responsável ele explica a partir do seu entendimento, mas não, é a partir do entendimento do aprendiz, ok? Então, qual é o outro papel do responsável? Ler história, contar, sim, né? Relatar, verbalizar toda pequena ação do seu aprendiz, porque o aprendiz vai estar ali ouvindo e associando, ok? Com as ações. Então, sempre procurar frases curtas, de forma clara, tá? E sempre fazer seu aprendiz como um ser ativo, participante. Então, questionar, sim, né?
perguntando, né? E aí, o que você entendeu? Porque esse questionar estimula o aprendiz a dar seus argumentos, tanto os positivos, né? Seu ponto de vista positivo ou negativo. Ah, não gostei disso por causa disso, disso, disso. É já ensiná-lo a se colocar, né? Se impor, né? Os seus argumentos. Então, é descrever, é justificar, é discutir a história? Sim, é justamente para mostrar que cada pessoa interpreta de uma maneira diferente. Diz que a justiça é cega? Então, por quê? Porque cada juiz vai interpretar da sua maneira, né? Então, tem aquela brecha lá na lei. Por quê? Aí é onde você precisa apresentar seus argumentos, né? Convincentes para influenciar o outro. Então, ter bom dia, essa capacidade de interpretação de leitura, né? É sempre fazer lembrete. Então, um lembrete, um resumo, enfim, é procurar, de repente, resumir uma parte. Como é que podemos falar sobre essa cena aqui em uma frase? Né? E aí a criança vai falar, cada um vai falar uma frase. Então, aqui, aos poucos ela vai perguntar, poxa, o que é frase? E aí tudo que a criança falar, é importante. O responsável escrever, porque ela vai começar a perceber a importância da escrita sem mesmo saber escrever. Ops, eu falei e ali a minha mãe está escrevendo o que eu falei, interessante. Então isso vai despertar a curiosidade da criança, o interesse pela escrita, entende? As influências, claro, as boas influências. Então, escrever, você transcrever a fala do seu aprendiz. Então, é importante. Por quê? A aprendizagem, não falo que é feita através do seu conhecimento. Oi, filha. Tá acabando? Daqui a pouquinho, já tá quase acabando, tá? Live demora, amor. Bom, e então, aí a criança, se o responsável transcrever a fala do seu aprendiz, opa, isso aqui tem um significado. Interessante que eu falei, tem esses traços. E a partir do conhecimento dos traços, opa, esse traço forma a letra tal. E aí eu vou imitar. Aí vai tentar escrever, fazer os gráficos, né, os movimentos das letras. Então, é você despertar a curiosidade do seu aprendiz através dos seus exemplos, ok? Então, um responsável que adora escrever vai incentivar, porque vai falar, mãe, que tanto você escreve aí? Aí você vai ler, ó, vem cá, filho, ó, lê aqui, ó, a mamãe está escrevendo isso, 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 isso. Então, ele vai começar a associar. Fala uma frase, fala aí, o que você quer? Aí eu escrevo aqui, ó, é assim, assim. Então, é despertar curiosidade, é mostrar ferramentas possíveis para que o seu aprendiz tenha curiosidade. Por exemplo, eu sempre falei, eu ficava encantada ver minha tia digitando na máquina de escrever, né? Pá, 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 pá. E eu ficava assim, aqueles olhos vidrados, brilhando. Nossa, que velocidade! Como é que ela consegue escrever apertando? Claro, eu cheguei a fazer um curso, né? Quando eu pude, fiz um curso de digitalização. E hoje digita e fica assim, meus filhos, mãe, como é que você está digitando e está olhando para mim? Pá, 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 né? Aqui no teclado. É questão da memória, né? É interessante o poder da nossa memória, né? O poder é bem assim abstrato, né? Mas eu despertei a curiosidade nos meus filhos. Eu expliquei, tem uma técnica, você vai, né? Um exercício, você vai praticando. Tem gente que até digita rápido, mas fica tudo meio. Letra não, eu vou ali. Esse dedinho, digitar rápido, a pessoa precisa olhar, né, pro teclado, olhar as letras e no dedinho. Não. E aí isso eu despertei a curiosidade da minha filha do meio. E ela já, mãe, posso usar o computador? Ainda mais agora que tá na aula de TI.
na escola, ela fica, né, tentando lá digitar. Mas porque no celular você vai acabar indo no dedão. E é diferente. Bom, mas eu dar um bom exemplo, né? Então, é isso. Então, quase chegando no final da live. Meu filho já perguntou aqui. É sobre a questão das dimensões da compreensão da leitura. Então, só para finalizar, é questão, né, do quais seriam essas dimensões. Então, eu falo sempre a questão da forma. E o que é a forma, né? As dimensões são a forma, o conteúdo e o uso. Então, a forma da palavra é a criança, ela ter... Cadê? Vou pegar os dois papéis aqui. É a criança... Tá aqui. Não é aqui não. Achei! É a criança conhecer o movimento das letras, a importância do grafismo, registrar esse desenvolvimento do grafismo do aprendiz, ok? Para ele, o próprio, perceber que está aprendendo, está evoluindo, e ver o antes e o depois, e perceber a importância do seu esforço ali. Poxa, está sendo válido, porque eu estou vendo o meu progresso de aprendizagem. Então, entende a importância do registro, da escrita, do grafismo? O aprendiz perceber a sua evolução, correto? Então, a questão da forma tem a ver com o conceito, como ela vê aquilo, o movimento, quais os movimentos que ela precisa fazer, né? Então, o que é aquilo? E muitas vezes tem a ver com o significado, né? O que é, né, aquilo. Então, qualquer informação, o que é? Tá bom. Então, o conteúdo é entender através das suas áreas de conhecimento. Então, entender um conteúdo pela linguagem, entender o conteúdo através da matemática, das ciências naturais, né? Das ciências, entender pela movimento corporal, né? Pela educação física, entender aquele conteúdo na prática, no seu dia a dia. Então, não é aprender por absorver aquela informação que às vezes não vai ter nenhuma importância para mim, mas sempre associando com a realidade do aprendiz, como é que ele pode botar aquilo em prática, né? Quando eu falo realidade, de acordo também com a sua idade, ok? Então, não adianta fazer experiências, percepções sensoriais fora da idade da criança, né? Capacidade de compreensão, ok? Então, por isso que a importância desse entendimento, ok? E o uso é justamente a questão da prática, né? Da vivência, da experimentação, né? Então, e assim, o aprendiz ele precisa ter essa compreensão da leitura, né? Entendendo a sua forma, né? Como é que estou fazendo essa minha leitura? Se trata de que assunto? E quando eu vou colocar isso? O que tem a ver com a minha realidade? Quando que eu vou colocar em prática? Então, é ter esse entendimento, essa dimensão. Então, como também codificar, né? Essa leitura, tendo o conhecimento do alfabeto, da escrita, né? Para eu armazenar todas as informações e recuperar, né, com essas informações no momento que eu precisar colocar em prática. Opa, legal, resolvi essa situação porque eu me lembrei daquela história, aquela orientação. Então, essa recuperação da memória. E a questão da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem ela vai passar, assim, em primeira instância, pela minha atenção, pela minha concentração, através de um feedback. Então, é sempre a questão do reforço positivo do responsável, sempre estar ali elogiando, mostrando para o aprendiz a realidade dele, né? O que ele é capaz,
o que ele progrediu. Então, sempre de forma tudo muito claro, né? Para o aprendiz que é o agente, né? É a pessoa ativa, né? Na aprendizagem, ok? E essa consolidação, né? Que a gente vai perceber mesmo nas suas atitudes, ok? Claro, sempre de forma lúdica, brincando, treinando, exercitando, porque, tô cansado. Mas não, a aprendizagem ela só é feita quando o aprendiz percebe que está aplicando um esforço sobre aquilo. Poxa, eu estou me esforçando para estudar, né? E eu estou me esforçando para aprender. Então, ele ter essa consciência também faz parte da aprendizagem, ok? Então, sempre lembrando das orientações. Então, todo dia que meu filho vai para a escola, eu falo assim, olha, nossos combinados, fazer atividade até o final, não se distrair com pequenos detalhes sobre a mesa, mas focar, né? Entender que só pode levantar da mesa quando terminar a atividade, para você terminar, né, concluir uma ação. Então é importante concluir as ações, ok? Lembrar, né, eu sempre falo dos pilares do Karatê no ensinamento, né? Esforçar-se pela formação do caráter, criar intuito de esforço, respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão e fidelidade para o bom, verdadeiro caminho da razão. Então, eu sempre associo, né, essa filosofia do Karatê com a realidade do meu aprendiz, né, do meu filho, né? Esforçar-se para a formação. Então, ele está se esforçando para aprender, que é bom para ele, para a formação dele, para a aprendizagem dele, né? Para ser um menino mais inteligente. Né? Então, sempre associando com a realidade da criança, ok? E, bom, basicamente, a live de hoje foi sobre a leitura, né? Então, é sempre estimular as percepções, né, visuais, auditivas, né? Então, acho que vocês falar sobre a questão da inferência, que é você tá ali. Você acha que a história vai falar sobre o quê? Então, será que a Chapeuzinho Vermelho vai chegar lá na casa da vovozinha? Então, a criança, ela sempre vai, porque ela foi para um caminho mais rápido, então a criança vai construindo o seu cognitivo, né, suas informações ali. Então, eu não acho legal induzir, não, em certas leituras. Por quê? Porque você interfere na compreensão da criança. Então, pede para a criança deduzir, né? Então, a inferência, ela é mais uma resposta lógica, né? A inferência é mais um raciocínio lógico. E a dedução não. Deduzir é achar que você pensa. Então, da história você dá as suas informações particulares do que você acha, que você pensa. Deduzir algo. Mas inferir é uma situação mais lógica, né? Parte pelo raciocínio, a partir de algum dado. Então, se a mãe da Chapeuzinho fez os doces lá, lógico que ela vai levar, né? Vai entregar para sua avó, vai comer. Mas lógico que se fez os biscoitinhos, que é para comer. Então, é informação lógica. Enfim, porque eu tô falando do Chapeuzinho Vermelho, que foi exemplo que eu dei lá no início da live. Ok? Então, assim, é importante saber a diferença de inferência para dedução. A dedução é de forma mais assim, particular do que você acha que você pensa. E a inferência não. É mais uma dedução lógica, tá? A partir de algumas informações, tá? Da leitura, e aí você interpreta ali. Ok? Então, por exemplo, não sei, por exemplo, dá um exemplo aí, né, nos comentários. Se você entendeu direito a diferença entre inferência e dedução, né? Então,
é importante fazer sempre, buscar, você treinar o seu aprendiz para, perceber aquelas informações bem implícitas, né? É ter essa percepção, ok? É olhar para a história e perceber as informações entre linhas, a gente fala, né? Informações entre linhas, né? Então, justamente para ela ampliar, né, a sua compreensão, né, o significado das palavras, enfim, através desse processo aí, né, da leitura de aprendizagem. Então, entende? Pela pirâmide da leitura, né, para ter uma fluência da leitura, o aprendiz precisa ter compreensão da sua linguagem, né, também o conhecimento a identificação das palavras, né, conhecer o alfabeto, conhecimento do lexo da escrita, né? Então, a escrita da língua portuguesa é diferente de outras línguas. Então, a criança, aí vai descendo a pirâmide, você vai perceber que tem a questão do conhecimento da linguagem, através dos sons, né? Da estrutura de uma frase, sujeito, verbo, complemento, e o significado daquela frase, o que quis dizer com aquele significado, né? E aí a gente tem as informações implícitas. Então, procurar ter essa compreensão. E, em outra instância, é a criança já ter consciência dos fonemas, ou seja, ter a compreensão, e perceber que todo esse alfabeto, a sua função, né, de criar sílabas e compor palavras, e chegar a uma frase, né, parágrafo e um texto, percebe, né, a evolução? E está justamente tudo ligado a uma escrita. Então, o que a escrita compõe nisso tudo, né? Isso tudo é formado por palavras segmentadas por sílabas, né, que tem a ver com as letras, enfim, associar as letras às sílabas com um som. Então, dentro esses são os pilares, né, da leitura. E quando tem todo esse pilar construído, eu passo para a minha velocidade, né, que eu falei no início da live, a importância da velocidade. Meu aprendiz está lendo fluentemente, então, e aí hoje, essa semana, enfim, hoje domingo é melhor. E vou depois colocar nos comentários aí sobre o que eu percebi do meu pequeno aprendiz, como é que tá a fluência dele, né? Ele tá na 1F, no primeiro ano de ensino fundamental, então como é que tá a fluência dele? Quantas palavras por minuto ele tá conseguindo ler? Boa, né? Então saber se tá dentro dos parâmetros, ou está com uma leitura fraca, ou não. Está com uma leitura sehr gut. Não sei falar alemão, não, mas très bien. Ok? Então, assim, obrigada pela atenção de vocês, ok? Então, depois vou deixar no comentário lá sobre essa questão da fluência da leitura, tá? Então, é importante essa responsabilidade da compreensão através dessas dimensões, técnicas, enfim, métodos, toda uma maneira de ajudar nosso pequeno aprendiz, né, na sua aprendizagem de forma mais tranquila, né, para evitar dificuldade de aprendizagem lá mais para frente quando entrar no ensino fundamental. Então, a ideia é sempre estruturar o corpo da criança, né, uma aprendizagem pela memória sinestésica, preparar o cognitivo através dessas interpretações, né, da leitura, e equilibrando o seu emocional, procurando sempre escutar seu aprendiz para você entendê-lo primeiro antes de responder, né, as suas perguntas, ok? Então, fica a dica de hoje. Obrigado pelos corações. E eu vejo vocês no dia a dia, nos vídeos que eu posto, né? Então, pode deixar sugestões, comentários, participar de alguma maneira aí. É outro que não dá tchau aqui, tá todo animadinho. Então, um grande beijo, uma ótima semana abençoada aí. E a minha semana de vacina acho que vai ser para outra, semana que vem, hein?
mas tá chegando, hein? Tá? Então, tchau. Se cuidem, se protejam. Tchau, tchau.